60, o Brasil respirava ares de crescimento econômico e muitas transformações. Brasília era a nova capital da República. Grandes grupos multinacionais se instalavam e o Brasil começava a deixar de ser um país agrário. Em Santa Catarina, Celso Ramos era eleito governador, apostando na industrialização e no avanço da infraestrutura. E em Florianópolis, um marco histórico para o crescimento do estado. Instalava-se a Universidade Federal de Santa Catarina. Mas o comércio da capital catarinense ainda tinha muito a evoluir. Efetivamente, o comércio deixava muito a desejar. Eu recordo quando chegamos em Florianópolis, em 1956, quando instalamos a primeira fiambreria, as grandes dificuldades se sentiam. Não tinha o conforto que a gente disponibiliza hoje, nem a diversificação dos produtos, nem a qualidade das lojas que se dispunham em Florianópolis naquela oportunidade eram tão positivas. Tanto isso é verdade que, na maioria das vezes, quando nós precisávamos abastecer as nossas lojas, nós precisávamos recorrer ao mercado paulista se quiséssemos oferecer alguma coisa de útil e de positivo ao nosso consumidor. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis chega aos 50 anos como a maior entidade do varejo em Santa Catarina, com mais de 2.500 associados, promotora de grandes eventos e com uma forte representatividade em questões políticas e econômicas. Nossa entidade se tornou uma referência nacional em eficiência e mobilização. Mas para chegar até aqui foi necessário o esforço de muitos lojistas, presidentes e diretores que se empenharam pelas causas do comércio e pelo desenvolvimento da cidade. O empresário Moacir Pereira Oliveira tinha uma importante loja de eletrodomésticos e já conhecia bem o mercado nacional. O tio Moacir Pereira Oliveira era irmão do meu pai, Antônio Pereira Oliveira Neto. E ele era um representante comercial que frequentava o Rio de Janeiro. E num contato, numa das viagens que fez ao Rio, ele tomou conhecimento da existência de uma entidade que agregava todos os comerciantes, e chamada Clube de Diretores Lojistas. E trouxe a ideia para Florianópolis, e aqui então foi fundada a nossa CDL. Em 28 de julho de 1960, liderados por Moacir, estava constituída a primeira diretoria do primeiro Clube de Diretores Lojistas de Santa Catarina. Quase tudo ainda estava para ser feito. O SPC não era do CDL. As lojas da cidade pouco se enfeitavam para o Natal e até o horário de abertura do comércio não era regulamentado. O CDL surgia para unir os lojistas e promover a profissionalização e a expansão do comércio. Quando o SPC começou a funcionar como uma entidade à parte do lojista, porque até então o crediário era do lojista, da firma do lojista. Ou, com o advento do SPC, o crediário passou a ser de todos. O final dos anos 60 foram muito difíceis. Os tempos eram de agitação política e crise econômica. Os primeiros presidentes trabalharam duro para modernizar a entidade. Alugaram e depois compraram a sede própria do clube. O SPC era definitivamente um patrimônio dos lojistas. E, além de participar, começaram a promover os grandes eventos. Os pioneiros de Florianópolis espalharam a semente do movimento lojista por todo o estado. Na sequência da capital, foram criadas as CDLs de Joinville, Blumenau, Itajaí, Joaçaba, Criciúma, Tubarão e Chapecó. E os 3 primeiros presidentes da Federação das CDLs de Santa Catarina saíram da nossa cidade: Moacir Pereira Oliveira, Mário da Rocha Maier e José Dias. Eram os anos do milagre econômico, da crise mundial do petróleo e do endurecimento do regime militar. Em Florianópolis, é inaugurada a segunda ligação entre a ilha e o continente e concluído o aterro da Baía Sul. O centro comercial ARS começa a operar em clima de muita festa. Afinal, é considerado o primeiro shopping center da capital. E a chegada da Eletrosul em 1977
é outra importante novidade, trazendo funcionários do Rio de Janeiro, novos consumidores mais exigentes e com bom poder aquisitivo. Na época também começa a implantação da Avenida Beira-Mar Norte. Os lojistas já participavam ativamente do dia a dia da cidade e investiam na profissionalização do CDL. O próprio comércio de Florianópolis, à época, já começava a exigir inovações. A inovação começou efetivamente pelo calçadão. Começamos a implantar serviços e pensando em ruas 24 horas, dando vida ao próprio centro comercial. Eu analiso que todas as coisas, todas as situações, uma Câmara, um CDL, ele sempre deve ser um prestador de serviço. Ele é um clube associativo e, como consequência, ele deve, naturalmente, prestar o serviço na qual o seu associado esteja esperando. A década de 80 trouxe novas perspectivas para a economia de Florianópolis. Com o advento do turismo, as belezas naturais de nossa cidade ganharam fama no Brasil e no mundo. O comércio precisou acompanhar essa nova onda e atender aos milhares de novos clientes que começaram a frequentar a ilha de Santa Catarina. O estado sofre com as grandes enchentes do Vale do Itajaí e Planalto Norte. Na economia, os lojistas enfrentaram índices de inflação nunca imaginados. Em 1986, o governo Sarney baixou o Plano Cruzado e provocou grandes problemas entre a população e o varejo. Eu tinha o compromisso de pagar parte das parcelas da compra do terreno onde hoje é a atual sede. E me recordo que um acontecimento foi a quebra do Banco Sul-Brasileiro e Banco Habitasul, onde a diretoria anterior deixou uma poupança para pagar essas parcelas do terreno. Mas conseguimos chegar ao final e demolir a casa, preparar os projetos para a próxima diretoria a construir a sede atual. O Jubileu de Prata foi um grande marco no movimento CDLista. Nós éramos 50 sócios e fizemos uma festa para quase 1000 pessoas, com convidados, autoridades. Foi um grande marco do movimento lojista. Foram anos de economia instável, sucessivos planos econômicos e altos índices de inflação. A gestão das empresas era difícil, mas sopravam bons ventos na política. O país também convivia com as liberdades democráticas e os cidadãos já elegiam seus governadores. E após 30 anos, os moradores de Florianópolis escolhiam novamente seu prefeito. Era um momento muito difícil na economia em função da inflação que nós estávamos tendo. Naqueles anos de 83 a 84, houveram as maiores enchentes. Nos sentimos muito pesados na época com a carga tributária. A carga tributária principalmente no financiamento da mercadoria. Quando financiávamos a mercadoria, pagávamos ICM sobre essa mercadoria. Foi então que nós pedimos ao senhor governador do estado que, por esse acréscimo financeiro, não fosse cobrado o ICMS. E ele analisou com muita atenção esse nosso pedido e acabou nos dando essa isenção, que para nós foi de uma magnitude muito grande, porque não foi para nós comerciantes. Quem ganhou com isso foi o consumidor final, que não precisou pagar o ICM sobre o empréstimo ou sobre o acréscimo financeiro. A moderna sede da CDL hoje abriga dezenas de colaboradores dedicados aos interesses dos associados e do comércio da cidade. Sua história começou em 1983, quando o então presidente Paulo Toniolo comprou o terreno nos altos da rua Felipe Schmidt. A construção iniciou no mandato do ex-presidente Walter Queires e foi concluída por Amaury Silva. Para cumprir a missão da entidade, as diretorias aumentaram os investimentos em infraestrutura e tecnologia. Nos anos 90, houve a mudança do nome de Clube de Diretores para Câmara de Dirigentes Lojistas, refletindo um novo perfil da entidade. Florianópolis se consolidou como destino turístico doméstico e internacional e experimentou um forte crescimento imobiliário. O ponto alto desse período foi a realização da Convenção Nacional do Comércio Lojista,
pela primeira vez em Florianópolis, com mais de 3.000 participantes. A Convenção de 98, a grande dificuldade foi conseguir trazê-la para Florianópolis. Uma vez vencida essa etapa, tivemos grandes dificuldades em Florianópolis, pois era o primeiro grande evento do Centro-Sul. Nós colocamos um número recorde de participantes no evento, mas mesmo assim realizamos um grande evento. A parte gastronômica muito elogiada até hoje, a grade de palestrantes também. Tivemos dificuldades inúmeras, pois não contamos com essa infraestrutura. E os nossos diretores, os nossos pares, cada um trabalhando em uma comissão, fez com que o trabalho fosse grandioso e que muito nos orgulha até hoje. E a CDL se consolidou como entidade empresarial que lidera as campanhas em defesa da livre iniciativa, da justiça tributária e do desenvolvimento sustentável da cidade e da região metropolitana. Chegamos ao século XXI com muita competitividade, foco no associado e ampla credibilidade. Mas quando Moacir Pereira Oliveira e seus amigos fundaram essa entidade, também queriam promover a fraternidade entre os lojistas e contribuir para uma sociedade melhor. Com orgulho, reconheço que foi bem sucedida a missão de cada um dos pioneiros e daqueles que o sucederam. CDL de Florianópolis, 50 anos. Nosso foco está em você.